Abimael. No hebraico, Abimael quer dizer o pai é Deus, ou então pai de Mael. Ele foi um dos filhos de Joquitã na Arábia, conforme Gênesis 10, 28 e 1 Crônicas 1, 22. Algum tempo depois do ano 2414 a.C. Ele foi o nono descendente de Joquitã, um descendente de Sem, ao qual se atribui a fundação de uma tribo árabe. Abimeleque. No hebraico, Abimeleque significa pai do rei ou talvez pai real. Ou seja, Maleque é pai. Ele é um nome usado para indicar várias pessoas na Bíblia. A saber, a primeira, Abimeleque, nome do rei filisteu de Gerar nos dias de Abraão, cerca do ano 2200 a.C., referido em Gênesis 21.1. Porém, talvez se tratasse de um título distintivo para os governantes filisteus como Faraó no Egito, e não um nome pessoal. Esse homem, apaixonando-se pela esposa de Abraão, pois este dissera que Sara era sua irmã, resolveu tomá-la como esposa. Essa circunstância mostra-nos o grande poder dos antigos reis, que podiam fazer o que quisessem e com quem quisessem, incluindo as mulheres locais e as mulheres que porventura passassem pelo seu território. Vejamos também esse costume implicado nos trechos de Gênesis 12:15 e Ester 2:3. Mas Deus advertiu Abimeleque e fez o que Abraão deveria ter feito, mostrando que, algumas vezes, a proteção divina é dada quando não a merecemos. Por qual motivo Sara não disse alguma coisa? A resposta é: por temor. O rei local podia fazer o que lhe agradasse com as mulheres de seu reino, e mesmo que alguma mulher estivesse ali como estrangeira, casada ou solteira. Provavelmente, Abraão apelou para uma mentira a fim de preservar a própria vida, dispondo-se a permitir que Sara fosse tomada pelo rei, se isso fosse necessário. Deus, revelando que Abraão era o seu profeta, exigiu respeito da parte de Abimeleque, e este, além de devolvê-lo ao marido, enviou-lhe presentes. Contudo, aproveitou o ensejo para repreender Abraão com observações sarcásticas, conforme vemos em Gênesis 20, versículos 14 e 16. Por 2 vezes Sara escapou de fazer parte de haréns reais. Alguns anos depois, os servos dos 2 homens discordaram por causa de alguns poços, tendo sido firmado um pacto à beira do poço chamado Berseba, que significa fonte de Sete ou fonte do juramento, a fim de pôr fim a este conflito. Nós lemos isso em Gênesis 21, versículos 22 a 24. Segundo, houve outro Abimeleque, onde, em certa circunstância, ocorreu um incidente similar cerca de um século mais tarde, entre Isaque e este Abimeleque de Gerar, segundo Gênesis 26, versículo 1 a 11. Isaque diz que Rebeca era sua irmã, e a história se repetiu, incluindo até mesmo a intervenção divina. Novamente, houve uma disputa por causa de poços, cujo resultado foi um acordo, conforme Gênesis 26, 17 a 32. Nesse relato, bem como naquele relativo a Abraão, aparece o nome Picol, Gênesis 21, 22. Por causa dessas similaridades, alguns críticos têm pensado que as 2 narrativas, na realidade, são 2 versões do mesmo incidente, aplicadas a 2 personagens diferentes. Não existe uma maneira clara de resolver o problema. Abimeleque, apesar de ser inimigo natural de Isaque, procurou cultivar a sua amizade por ver como Deus o fazia prosperar. Gênesis 26, versículo 8 a 31. Terceiro, houve outro Abimeleque, rei de Siquém, filho de Gideão, por meio de uma concubina, Juízes 8 a 31. Isso envolveu um casamento matrilinear, segundo o qual a esposa vive na casa de seus pais e os filhos ficam pertencendo ao clã materno. Após o falecimento de Gideão, esse homem procura tornar-se rei,
primeiro através do chefe de seu clã e mais tarde por aclamação popular. A fim de consolidar a sua autoridade, ele matou os 70 filhos de seu pai. Jotão, o único sobrevivente do massacre, postou-se no Monte Gerizim com seus seguidores armados e pronunciou sua famosa fábula do rei espinheiro, que não tinha capacidade para governar. A fábula também predizia a destruição mútua de Abimeleque e de seus súditos. Após 3 anos, houve uma revolta contra este cruel Abimeleque, tendo sido preparada uma emboscada para matá-lo quando retornasse a Siquém. Mas o rei descobriu o conluio e foi capaz de frustrar os sequemitas, destruindo a cidade de Siquém. Em um ataque contra Tebes, cidade que distava cerca de 21 quilômetros de Siquém para o nordeste, uma mulher do alto da torre deixou cair a pedra superior de um moinho em sua cabeça, deixando-o moribundo. A fim de que sua morte não fosse atribuída a uma mulher, ele rogou a seu armeiro que o matasse à espada, o que foi feito. Nós lemos isso em Juízes 9, versículo 54. E quarto, Abimeleque, um sumo sacerdote dos dias de Davi. 1 Crônicas 18, 16. Embora tenhamos ali um erro escribal em lugar de Aimeleque, filho de Abiatar, conforme se vê em 2 Samuel 8, 17. E 1 Crônicas 24, 6. Abinadab. No hebraico, Abinadab significa pai da generosidade, nome dado também a diversas figuras bíblicas. Primeiro, Abinadab, um dos 8 filhos de Jessé e um dos 3 que seguiram a Saul na guerra contra os filisteus. 1 Samuel 17:13. O incidente do desafio de Golias contra as tropas de Israel envolve o seu nome. Segundo, Abimeleque, um dos filhos de Saul, que foi morto quando da batalha de Gilboa, em 1 Samuel 31:2, em cerca do ano 1001 a.C. Veja também 1 Samuel 31, versículo 2. Terceiro, Abinadab, um levita de Kiriat Jearim, em cuja casa, localizada em uma colina, foi depositada a Arca da Aliança depois que os filisteus a devolveram. Ela foi entregue aos cuidados de seu filho Eleazar, tendo ficado ali por 70 anos, até que foi removida por Davi, cerca do ano 1030 a.C. 1 Samuel 7, 1 e 2. E quarto, Abinadab, pai de um dos 12 oficiais nomeados por Salomão para promoverem mantimentos alternadamente para o rei e a sua corte, em cerca do ano 1170 a.C. Nós lemos isso em 1 Reis 5, versículo 1 e 2. Abinoão. No hebraico, Abinoão significa o pai da agradabilidade ou pai da graça. Ele foi genitor de Baraque, o juiz, conforme Juízes 4, versículo 6, nascido perto do ano 1170 a.C. Ele é mencionado na narrativa referente à vitória de Baraque sobre os cananeus, sobre Jabim e Sísera, bem como no Cântico de Débora e de Baraque.